pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o preço da farinha, do feijão, do remédio, do aluguel depende das decisões políticas. O analfabeto político ele é tão burro que ele estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe, imbecil, que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político corrupto, vigarista, ladrão, lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Bertolt Brecht. E é com esse verso do Bertolt Brecht que eu começo a nossa aula falando justamente sobre política, exatamente. Um tema que muitas pessoas não gostam de falar sobre isso, mas que é muito importante. Ainda mais que estamos próximos do período eleitoral, quando centenas de pessoas vão às urnas no próximo domingo para escolher seus futuros representantes, os prefeitos e os vereadores. Mas afinal, por que as pessoas detestam tanto falar sobre política? Existem vários motivos para as pessoas não gostarem de falar sobre política. A maioria delas, na verdade, gente, ela está desanimada com a atual conjuntura política do Brasil. O pessoal costuma dizer, política é tudo igual, todos calçam 40. Mas será que isso é verdade? Será que não existem políticos que pelo menos são bem intencionados? E se eles são bem intencionados, por que quando eles chegam ao poder, eles praticamente mudam de lado? É para isso que nós usamos, gente, a filosofia como ponto de reflexão. Dentro do campo da filosofia, nós temos uma coisa chamada filosofia política, que ela trata justamente da questão do poder. Como surge o poder? Como ele se manifesta? Quais são os instrumentos para se chegar até o poder? E quando você vai trabalhar política dentro do campo filosófico, eu particularmente gosto de citar alguns pensadores, como por exemplo o Aristóteles, que dizia o seguinte: o homem é, por essência, um animal social, porque vive em sociedade, mas também um animal político. Porque vivendo em sociedade, as suas ações, elas acabam por as suas ações individuais, elas acabam por interferir na vida coletiva do grupo. Elas acabam por interferir na vida coletiva da sociedade, na qual esse homem está inserido. Por exemplo, no próximo domingo, os candidatos que você vai escolher para exercer o poder, no caso na esfera municipal, eles vão elaborar leis, os vereadores, que vão mexer não só com a vida de você que votou num determinado candidato, mas que vão mexer com a vida de toda a comunidade, de toda uma cidade. Então percebe que, por mais que nós não gostemos, ou não queremos, ou não quisermos participar da política, por mais que a gente não queira, a política ela faz parte do nosso dia a dia. Ela está incluída no nosso dia a dia. Ela está dentro do processo humano, porque nós somos necessariamente animais sociais. Vivemos e interagimos uns com os outros. E aí, quando eu saio do campo da filosofia e já estou entrando no campo da sociologia, o ser humano vivendo em sociedades. Citei o Aristóteles, mas eu vou citar também outro pensador, aliás, eu gostaria de citar dois, porque eles partem para uma discussão muito interessante quando a gente vai trabalhar a questão do poder. Quem são os pensadores? Thomas Hobbes, um pensador inglês, e Jean-Jacques Rousseau. Você que está me assistindo nessa videoaula, aí do outro lado, eu gostaria que você me respondesse a seguinte pergunta. Na tua opinião, o ser humano, ele nasce bom ou ele nasce mal? E aí? O que você acha? Vou te dar uns 3 segundos para tu pensar. O homem nasce bom ou o homem nasce mal? Por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Porque dessa pergunta nós tiramos 2 ideias bem interessantes e que tem a ver ou com Hobbes ou com Rousseau. Segundo Thomas Hobbes, ele colocava o seguinte, que o homem é o lobo do próprio homem. Ou seja,
o próprio ser humano ele já nasceria com a tendência para o mal. O próprio ser humano nasceria com a tendência natural, isso aí é Hobbes, para não respeitar o direito do outro ser humano. E aí onde ele coloca que tem que haver algo que estivesse acima do ser humano para pôr ordem no caos social e assim as pessoas elas respeitarem esse algo que está acima de todos e pôr ordem na sociedade. Esse algo, na visão do Hobbes, nada mais é do que o Estado. Estado que, segundo o Hobbes, teria sido criado por um acordo, um contrato entre governados e governantes. Ou seja, eu, enquanto governado, aceito obedecer as regras do Estado, desde que o Estado coloque na sociedade ordem. Coloque na sociedade leis que digam qual é o meu limite enquanto indivíduo. Uma vez que, segundo Hobbes, o ser humano não nasce bom. Ele é o lobo do próprio homem. Essa perspectiva é totalmente diferente de Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, que era um francês, ele colocava o seguinte: o homem nasce bom, mas a sociedade é que o corrompe. E aí, a partir dessa ideia, Rousseau ele coloca que o poder ele deve ser uma coisa que vem a partir de um acordo, o chamado contrato social, bem parecido com a ideia do Hobbes, com uma diferença. Hobbes coloca que o Estado coloca ordem na sociedade, enquanto que Rousseau ele coloca o Estado como aquele que vai prover de bem-estar aquele grupo, aquela sociedade. Vejam que tem uma diferença bem grande nessas duas concepções. E ainda pegando esses teóricos, né, a gente pode citar também John Locke. Locke ele colocava uma coisa muito interessante e que tem muito a ver com a realidade política de hoje em dia. Locke colocava o seguinte: todo poder corrompe, e todo poder que é dado em excesso, corrompe em excesso. E aí a gente vai para o tema da questão da corrupção dentro do campo da política. É onde entra a discussão da ética. Afinal de contas, será que realmente o poder é algo capaz de corromper? Ou será que as pessoas deixam de se corromper pelo poder? É uma discussão filosófica. Uma discussão filosófica que entra no campo do seguinte. Nós, vamos pegar um exemplo bem próximo daquilo da nossa realidade. A maioria das pessoas vivem falando mal da classe política. Eu aposto que você que está aí do outro lado também já falou. Eu também falo. Mas eu pergunto para você, será que a corrupção ela existe apenas na classe política? Ou será que quando você aceita votar em determinado candidato porque recebeu algum dinheiro, será que isso também não seria uma forma de corrupção? Ou mais além, quando alguém coloca um macaco, entre aspas, para pagar menos energia, ou um jacaré para pagar menos água. Quando alguém copia o trabalho de outra pessoa e coloca o seu próprio nome. Quando alguém dá uma desperto e passa na frente da fila um do outro. Será que isso também não seriam pequenas formas de corrupção? Resumindo, falamos muito mal da classe política. Mas eu pergunto para você que está me assistindo aí nesse vídeo. E se você chegasse lá, você faria diferente ou você faria a diferença entre eles? Vou repetir a pergunta para você refletir sobre ela, já que esta é uma aula de filosofia. Se você chegasse lá, no poder, você faria diferente ou você faria a diferença entre eles? É muito fácil falar, mas precisamos pensar que os maus políticos, eles não nascem em pé de árvore. Os maus políticos existem por causa dos maus eleitores. E aí, para finalizar essa aula, eu gostaria de citar outro pensador que tem a ver com a questão política, que é o Maquiavel. Niccolo Machiavelli, autor de um livro chamado O Príncipe, onde ele coloca as formas que alguém deve ter para chegar até o poder. Uma das frases de Maquiavel, que é praticamente o resumo da sua obra, né, do seu pensamento, é a seguinte,
aliás, duas frases, mas eu vou citar as duas aqui para vocês. Primeiro, os fins justificam os meios. Será que para chegar ao poder, o político ou o governante, ele pode usar qualquer recurso? Será que ele pode mentir, manipular, enganar, desde que seja para chegar ao poder? Será que não é isso que acontece? Inclusive aqui no Brasil entre a gente, candidatos que mentem, que manipulam, que prometem aquilo que sabem que não podem fazer. Tem outra frase do Maquiavel que também tem muito a ver com essa discussão política e que eu vou passar para você agora. Na tua opinião, qual é a melhor posição para o governante? Ser amado ou ser temido pelos seus governados? Ele deve ser amado, gostado, querido, ou as pessoas devem temê-lo? E aí, o que você acha? Pois é, vou dar a resposta que o Maquiavel colocou. O melhor para o governante, que ele chamava de príncipe, né? Já que o livro que ele escreveu chamava-se Príncipe, era uma maneira de... Ele ensinava como chegar ao poder nas repúblicas italianas da época dele, né? O melhor é para o governante ser amado. Mas se não der para ser amado, que antes seja temido. Maquiavel ele coloca o governante como se fosse uma figura que as pessoas se respeitassem ele, não apenas pelo afeto, pela afinidade, mas também pelo receio de receberem algum tipo de punição. Pois é, então, basicamente essas são as ideias que a gente pode tirar quando a gente vai falar sobre filosofia e sobre política. Lembrando que a filosofia política ela é muito abrangente, ela é muito ampla e seria impossível para a gente tentar resumi-la num vídeo de aproximadamente 10 ou 15 minutos. Bem, eu vou recomendar para vocês assistirem esse filme aqui. Ok. O Candidato Honesto. Esse filme é um filme bem antigozinho já, tá? Eu já fiz uma pesquisa, ele está disponível no YouTube, você pode fazer uma busca. E esse filme, gente, se nós tivéssemos com aula presencial, a gente iria trabalhar esse filme em sala de aula. É uma pena que a gente não esteja tendo a oportunidade de fazer isso presencialmente. Esse filme aqui, ele parte da seguinte premissa. Já imaginou se todos os políticos, né, ou pelo menos alguns deles, não conseguissem mais mentir e só tivessem que falar a verdade? Imagina como é que seria. Então, esse filme aqui, ele é um filme de humor, na verdade. Ele não é um filme, ele não é um documentário, ele não é um drama, mas ele expõe de maneira muito interessante alguns questionamentos, como, por exemplo, essa questão do uso da mídia, da manipulação, como os políticos manipulam a opinião pública, o peso que determinadas crenças religiosas têm sobre as questões políticas, tá? Então, é um filme que merece ser visto. Esse, particularmente, eu recomendo. Chama-se O Candidato Honesto. E, finalmente, para finalizar, tem atividade para vocês. E eu vou deixar a atividade aqui na descrição do vídeo. E vou também mandar essa atividade em PDF para os grupos de WhatsApp. A atividade que eu vou pedir para vocês é a seguinte. Vocês vão fazer para mim um comentário de entre 10 e 20 linhas, mínimo 10, máximo 20, respondendo a seguinte pergunta. O Brasil é uma democracia representativa, onde nós, eleitores, escolhemos nossos representantes através do voto. Se o Brasil é uma democracia, por que o voto tem que ser obrigatório? E aí, o que você acha disso? Na sua opinião, o voto tem que ser obrigatório? Ou ele deveria ser facultativo? Ou seja, o indivíduo escolher se vai ou não vai votar, como é, por exemplo, nos Estados Unidos. Faça sua redação, faça seu comentário, tire foto dele, mande para a gente para os grupos do WhatsApp. Quem estiver assistindo a aula presencialmente pode entregar esse material para a gente presencialmente. E isso vai contar com mais uma das nossas atividades. Ok? Então, gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um grande abraço a todos. Fiquem em paz. Professor Zé Ricardo, sempre com, eu ia dizer muita história para contar, mas o vídeo é de filosofia. Então, lá se vejo. Professor Zé Ricardo com muita história para contar. Um grande abraço para todos.